Olá, estamos começando mais um podcast Brasil que dá certo, dedicado a você, claro, pertencente ao nosso grupo multissetorial de empreendedorismo de impacto social, que é o grande grupo, essa amálgama, esse guarda-chuva, que é o Brasil que dá certo, e com o mais diverso público possível. São mais de 2.100 presidentes, fundadores e CEOs, dirigentes de suas empresas. Eu costumo dizer que o Brasil, 99% são aqueles que começaram com menos nada e 1% é herdeiro, ou seja, todos são empreendedores, e cada vez que a gente se depara com um projeto de empreendedorismo, especialmente que tem uma característica específica, isso acaba chamando muita atenção da gente. Então, no programa de hoje é um programa muito especial, que é um programa de empreendedorismo na veia. Nós vamos falar com os fundadores, com os gestores de uma das maiores feiras de empreendedorismo do Brasil. Você já deve ter ouvido falar da Expo Empreendedor. E, para tanto, eu recebo aqui os gestores, os comandantes e irmãos Rubens e Rafael Manfredini. Um prazer, uma honra conhecê-los e tê-los no podcast Brasil que dá certo. Imagina, o prazer é todo nosso. Desde o primeiro convite aí que você nos solicitou, é uma grande honra estar aqui falando sobre esse legado que você tanto conquistou aí e vem acumulando aí, né, riquezas pra gente. Legal. Acho que na vida tudo é troca, aprendizado, né? Então, começar aí fazendo um movimento que eu acho importante, né? Nós temos um livro recentemente publicado, eu e o Augusto Cury. Esse livro é o livro Brasil que dá certo. A você que nos assiste, você através das redes sociais, da Amazon e das livrarias, você pode ter acesso ao livro Brasil que dá certo, que é feito em coautoria entre eu e o Augusto Cury, com 70 presidentes de empresas. Eu quero, antes de mais nada, presenteá-los. Que bacana. E, gente, antes do programa, eu fiz uma dedicatória para o Rubens e para o Rafael. Então, eu já quero aqui muito obrigado. Que satisfação. De presente esse livro, que tomara que seja um livro de cabeceira para vocês. Vai ser, muito obrigado. E Cury que vai estar junto com a gente lá na Expo. Você também palestrando lá compartilhando um pouquinho dessa toda essa trajetória sensacional que você viveu. Rafael, você fala em trajetória, vamos começar então por aí. Eu sempre enalteço, sempre admiro e faço isso acontecer realmente para que chegue aos ouvidos de quem eu falo. Empresas familiares que dão certo. Não é tão simples esse país. O empresário num todo é um herói, na verdade. Sim. Mas empresas familiares não é tão simples de gerir. E antes até do programa nós conversamos bastante. É muito legal, incrível a convergência que vocês têm, vocês sendo irmãos e tocando uma operação tão robusta como essa. Não deve ser tão fácil, mas parabéns aí pelos que vocês fazem. Mas, Rafael, me conta um pouco da trajetória de vocês. Olha, a gente veio de uma base ali com o nosso pai, né? Que foi o nosso grande mestre, nosso professor, nosso coach. A gente perdeu ele alguns anos atrás, mas ele continua nos guiando ainda. Quando a gente estava na adolescência, eu tenho 4 anos de diferença do Rubens. Meu pai, muito visionário, sempre muito empreendedor, falou: preciso montar um negócio para esses moleques aprenderem o que é ser empresário, como é para ser empreendedor. E o primeiro negócio que ele montou com a gente foi um restaurante, um restaurante normal, e ali a gente aprendeu o que é o atendimento ao cliente, o que é cumprir prazo, o que é imposto, o que é satisfazer o cliente para ele voltar. Então, foi toda uma escola de marketing, de vendas, de logística que a gente teve e sempre com o ensinamento desse nosso professor que foi nosso pai, né? Um grande professor. E a sequência disso, como é que ela se deu, o Rubens? Ela se deu de forma natural ali. Depois a gente começou a nossa agência de marketing, já operando ali para no meio que assim um movimento para
promover feiras, negócios, e aí a gente começou a criar as nossas próprias marcas de feiras. Sim. E começamos a promovê-las elas diretamente. Então a gente já teve ali essa sequência tanto de marketing, né? E começamos a operar as nossas próprias marcas de feiras também, mas atuamos né, no ramo tanto do marketing digital. A gente foi uma das empresas pioneiras ali que ótimo. Eu lembro ali, nesse segmento de, por exemplo, até mala direta, por e-mail, né? Hoje... O marketing, ele mudou muito, Mudou bastante. Anos, especialmente os últimos anos. Especialmente. A gente está falando aí de 2005, o surgimento ali das mídias sociais, muito antes da Facebook. E o marketing, ele se consolidou para operações que não somente agenciar, né? Entendo. Vou agenciar uma campanha para um cliente. Você começou a se envolver direto com o negócio. Exatamente. A gente começou a ser o fim, né? A mídia. E a feira, ela começou daí. Então, assim, a gente ajudava clientes a participarem de outras feiras a partir do momento que a gente começou a criar feiras. Então, foi bem natural. Entendi. E dentre uma dessas feiras de vários segmentos que a gente já desenvolveu, nasceu a Expo Empreendedor, que aí virou esse projeto que... Teve esse boom aí. Esse boom. A gente teve no nosso portfólio mais de quase 30 marcas de feiras operando. Então a gente era quase que uma loucura. Eu não sabia. Sim. A gente tanto teve do segmento de casamento, festas, esportes. Então isso de certa maneira foi um aprendizado e foi uma forma inspiracional para que vocês criassem a Expo Empreendedor, eu tenho a impressão. Isso, com certeza. Para consolidação de tudo. Exato, para ser um grande guarda-chuva para todas elas, né? Ao invés de fazer uma nichada, né? Porque era uma loucura, assim, acabava uma, igual a gente tá falando aqui, a gente tá gravando aqui perto da Paulista, todos esses, quase todos esses hotéis a gente já fez feira, a gente conhece. Entendi. Feiras todos, menores, né? De pequenas, menores escalas. Mas com uma quantidade maior, volume, né? Feiras itinerantes, né? Então, cada mês tinha uma feira em algum lugar, um local, pequenas edições, e aí a gente foi maturando um projeto que acabou se transformando numa feira grande, uma vez ao ano, que reúne vários segmentos, né? O que eu achei interessante é que a parte robusta, a parte maior do nosso PIB brasileiro vem através do micro e do pequeno empresário, leia-se micro ou pequeno empreendedor. E aí, tendo acesso ao projeto de vocês, preliminarmente falando, né, estou aprendendo também com vocês, o que me deixa muito alegre é a maneira com que vocês focam neste perfil também, que o micro, ele pode ser sim e é um empreendedor, e ele tem a sua participação relevante. E o que vocês fazem é a promoção deste empresário no meio interligado dos grandes também. A feira, ela... tem um pouco desse perfil, né, Rubens? Tem totalmente esse perfil, porque a gente assim como você acredita né, nesse copo meio cheio, a gente também. Sim. Então, a gente parte dessa premissa aí que igualitária, né? O pequeno, o grande. Se a gente pegar, a gente está falando aí de 80% são pequenos e médios, né, que sustentam aí a economia do Brasil. Sem dúvida. Então a gente fortalece muito isso. Existe alguma feira com essa característica no Brasil? Eu digo essa feira, claro, milhares de feiras no nosso país, mas com essa característica de, além de ela ser com uma musculatura grande, ela ter um número, proporcionalmente falando, bem grande de pequenos. Sim. Existe esse modelo? Olha, com capital totalmente institucional, sendo uma empresa gerando ou não. Entendo. O nosso porque a gente não tem ali patrocínio nem de governamental. Então, assim, 100% capital privado. Sim, entendi. Me faltou a palavra. Então, dessa maneira não, porque o nosso negócio é a feira, então a gente precisa trazer um retorno para o expositor, que muitas feiras que têm ligação, a gente
não estou falando mal de outras feiras, não. Existem outras feiras que têm ligações com associações, com órgãos governamentais, sim, né? Sim. Mas com capital 100% privado, não. Isso é fundamental. É fundamental. Olha, gente, nós estamos falando de uma feira com aproximadamente 400 expositores e uma feira que em 2 dias, vocês me corrijam se for o caso, passam 50 mil pessoas aproximadamente. Qual é o grande ou o principal objetivo da feira em si? Qual é o grande objetivo que move vocês em relação à feira? Fomentar o empreendedorismo, fazer com que o empreendedor ele consiga crescer, ter oportunidades, oportunidades até de negócios, de networking e de conhecimento também. São vários aspectos que fazem com que um empreendedor consiga crescer e vender mais. Para ele ser um melhor vendedor, ele precisa ser mais bem capacitado, ele precisa ter acesso também a outras empresas, né, para que ele consiga também ter formar ecossistemas também próprios, mas o principal é aproximar o cliente desse expositor, desse patrocinador da feira. Então, uma coisa... É bem isso, o nosso papel ali é um intermediador entre a empresa. A gente continua como agência, a gente está agenciando, aproximando um cliente de uma empresa. Uma aproximação com alavanca, né? Nessa alavancagem, vocês têm um capítulo dentro do ecossistema de vocês, da própria feira, que é o capítulo de palestras, me chamou muita atenção. E que me chamou mais atenção ainda tem muita gente, são pequenos empreendedores que vão palestrar e que palestram, e acho que boa parte deles, inclusive, nunca pegou o microfone na frente. Eu acho que essa experiência, essa promoção desse perfil é muito importante e não deixa de ser uma responsabilidade social, porque você está fazendo responsabilidade social e empreendedora. Me explica um pouco como se dá a questão das palestras, quantas são e de que forma são. Obviamente que a gente não são só os pequenos que ganham ali a notoriedade de subir num palco, claro, né? Tem os grandes players, os grandes palestrantes, mas essa oportunidade também de fazer, de dar voz para o pequeno que está começando, para ele ter mais esse grau de importância, até para ele passar isso para dentro da empresa dele. Estimular não só ele como pessoa, ganhar um pouco mais de notoriedade, mas levar isso para dentro. Transportar para a equipe. Transportar isso totalmente para a equipe, porque é isso que está faltando bastante, né? A gente vê isso... E a gente vê nessa crescente muito empenho deles também, porque eles sempre estão querendo evoluir, sempre estão querendo fomentar muito. Eu até diria mais também, assim, complementando, que alguns assuntos técnicos, por exemplo, como abrir uma empresa, como abrir o seu CNPJ, como gerar impostos... Você tem isso lá, tem na feira também. São os pequenos que têm mais recursos para ensino. Então, a gente tem várias arenas dentro da feira. Legal. Com assuntos mais técnicos. Sim. Então, por exemplo, contabilidade, marcas e patentes, marketing. E os profissionais reais, aqueles que estão colocando a mão na massa, são os que têm mais recursos até para ensinar do que somente os grandes palestrantes. Gestão direta, né? Ele já transfere ali o conhecimento na prática, né, dele. Então, Agora, é impressionante que quando você fala, por exemplo, em 400 expositores, e quando a gente fala de 50 em tese, 50 mil visitantes, vocês estão impactando aí milhões de pessoas. Exato. Agora eu estou entendendo e estou aprendendo aqui, porque se você tem 50 mil pessoas que multiplicam o que vocês têm lá, não só de conhecimento, mas você também tem lá 400 expositores que são a mola propulsora para explicar para suas equipes também. Exato. Então, de certa maneira, vocês atingem milhões de pessoas e a tendência é só crescer, né? Hoje, quais são os números hoje que vocês podem contar para mim a respeito da feira, em número de expositores, se fiquem à vontade para falar ou não, se quiserem, faturamento, o propósito do negócio, me conta um pouquinho sobre isso.
A gente estima que a feira ela gira, né, de negócios diretos e indiretos bem mais de 300 milhões, né? Então, a capacidade... Vamos transformar isso numa realidade. Muitas vezes a gente fala, nossa, tem 400 expositores. Como é que vocês administram isso? É a primeira pergunta, né? Mas são 400 empresas que estão empenhadas também com as suas equipes, montando cada detalhe dos seus estandes, das suas operações. Então, assim, são muitas pessoas que trabalham efetivamente pelo desenvolvimento da feira, que trabalham pela construção da feira. Então, não é a gente que constrói tudo sozinho. Claro. São 400, são muitas vezes 400 famílias que estão ali com seus negócios familiares, empresas deve que dar um prazer enorme, né? Sim. Então, cada uma tem um fornecedor diferente. O nosso papel mesmo é administrar isso tudo, transformar cada vez num projeto cada vez maior. Mas o grande barato é que as empresas, elas se tornam parte do projeto. Então... Elas se envolvem. Então, o projeto não é Expo Empreendedor. A Expo Empreendedor é onde tudo isso se... Não, o nome é fabuloso, porque ele se auto-explica. Sim. Modestamente falando, muito parecido com o Brasil que dá certo. Exato. Isso. E o Expo Empreendedor não precisa muito, né? Você olha, o nome ele remete já para esse entendimento. Né? O seu nome é sensacional, parabéns. Aliás, tem tudo a ver, nós temos muita coisa a ver. Sim. Tem muita coisa a ver. Então, nós somos caminhos nós somos intermediários de conexão, né? Pontes, então, pontes, exatamente. São pontes. Quando é a feira? Quais são os horários? Como é que se acessa? Vai ser dias 24 e 25 de julho, no Expo Center Norte, das 11 às 17. Às 19 horas. Às 19, Opa, olha só. 2 horas com uma feira desse tamanho faz diferença. Verdade, faz muita diferença. Tá chegando perto, então a gente já tá com acúmulo ali de... Mas... Pelo nosso site, expoempreendedor.com.br. Até o próprio Instagram já tem. Meu Instagram também. Mas é dia 24 e 25 de julho, das 11 da manhã até as 19. Até as 19 horas. É onde tudo acontece. Onde tudo acontece. Isso. Pergunta importante, o brasileiro, né, deixa tudo para a última hora. Tem a impressão que no ramo de vocês, e no caso de vocês também não é diferente. Não é. Então agora nós estamos aqui no mês de junho, ou seja, a feira está logo aí. Eu tenho a impressão que tem gente batendo na porta de vocês, perguntando como é que faz para entrar na feira, como é que faz para ter um espaço lá dentro. Sim, é isso mesmo? E como se acessa isso? É diretamente com vocês? Como é que faz? Com a gente. Tem lugar para vender, inclusive? Tem sim. A gente já está com mais de 85% da feira vendida. Maravilha. Mas ainda temos sim. Espaços ainda para os grandes stands, eles começam a fechar os contratos agora. Eles estão ainda empacados e eles começam a fechar os contratos dos stands agora. Na reta final. Na reta final. Mas a gente tem ainda espaços muito interessantes, não são aqueles espaços escondidos, não. Temos áreas nobres ainda e muitas oportunidades também, não só de ter stand, mas de fazer ativações. Tem várias oportunidades que o empresário pode encontrar na feira. A gente brinca muito e a gente vê muito isso, que assim, muitos expositores desse ano foram visitantes dos anos anteriores. Você tem um nível de adesão grande. Um ano ele vai como visitante para depois... Não é só para prospectar. Ele vai porque ele está abrindo a empresa dele, ele está consumindo os fornecedores. No outro ano ele já tem musculatura. E aí ele vai participar porque ele quer fazer aquele inverso. Ao invés dele consumir serviços, ele vai para prospectar clientes. Então, quer dizer que ele cresceu com a nossa ajuda e aí ele se tornou um fornecedor relevante a ponto de ter um próprio stand. Então, é muito bom. Muito bom. Quando você fala em 400 expositores, por exemplo, os ramos,
eles podem se repetir, eles têm exclusividade ou não? Como é que é isso? A gente tem uma preocupação bem grande em não... É um público grande, mas a preocupação em não ficar repetindo mesmos segmentos... aí a gente tem bastante preocupação. Obviamente que faz parte também você ter ali concorrentes que uma coisa... Que é natural, também natural. O mundo dos negócios é natural, né? Tanto é natural, como também são serviços, pode ser iguais, mas não são complementares. São complementares. Pessoas diferentes, perfis, exatamente. A gente não segmenta, por exemplo, a planta por setores. Então, isso já facilita. A gente segmenta a planta por tamanhos. Entendi. Então, você pode ter ali diferentes empresas do mesmo segmento, mas elas estão uma longe da outra. Uma montagem geográfica. Sim, Eu fiquei curioso também com relação aos palestrantes, né? Tá. Quantos vocês têm normalmente entre os macro palestrantes, vamos chamar assim, e daqueles pequenos e médios também que vão fazer sua primeira palestra? Em que número nós estamos falando? Estamos falando aí para mais de 140 palestrantes, tá? Impressionante. Então são palestras que uma encaixa na outra. E algumas, inclusive, talvez similares ao mesmo tempo, é isso? Porque não cabe essa conta. Não cabe. Né? Então fica organicamente pulsando, é isso? Sim, a gente tem o palco principal, né? Onde tem concentra os grandes players. Sim. E tem as 3, 4 arenas que ficam ali com mais técnicos, pessoas que estão começando, mas também tem os grandes que vão dar palestra também nos pequenos, porque é bem interessante, é bem focado, né? Além das mentorias também. Além das mentorias, que são bem focadas. Esse ano a gente vai ter um espaço somente de mentorias ali, que é para um grupo de pessoas que compraram um certo... tipo de ingresso que eles vão ter mentores esse ali. Esse benefício, exatamente. Entendi. Então, mentorias em grupos ali pequenos, de 10, 20 pessoas, mas que vão estar com grandes mentores ali, com um foco mais em resolver as questões de cada empresário. Entendi. Isso também é um formato que a gente está introduzindo. Legal. Eu quero concluir aqui agradecendo muito a participação de vocês e fazendo um comentário de gratidão, inclusive. Porque como uma das nossas áreas, um dos nossos braços do Brasil que dá certo, é o braço de eventos. Sim. Aliás, desde o nascedouro, há quase 20 anos atrás, a gente começou com isso. Então, só quem produz eventos sabe o trabalho que dá fazer eventos, especialmente eventos de excelência como o que vocês fazem, porque nós fazemos aí dezenas de eventos ao longo do ano, mas vocês fazem um macro evento com a mesma excelência do que fosse aquele pequeno evento artesanalmente cuidado. Sim. Então, quero agradecer principalmente porque vocês devem estar no olho do furacão, porque amanhã, depois da manhã, daqui a pouco, um evento como esse. Já pude notar que vocês, pela característica, vocês são muito atenciosos e tem essa questão da conexão direta, então deve dar, evidentemente, um trabalho muito grande, e a gente conseguiu aqui fazer um feito, reunir os dois irmãos que realizam uma feira gigantesca dessa, sem olhar para o celular durante quase uma hora batendo papo, né? Então, quero agradecer muito e fazer uma pergunta, que é a pergunta do programa, né? Para você, Rubens, e você, Rafael, o que é o Brasil que dá certo? Olha, o Brasil que dá certo, eu acho que são valores, valores que, independente da nossa... do nosso pensamento, que valores que a gente age no nosso dia a dia, e família. Família é o principal. Não tinha como ser uma resposta diferente, né? Para você, Rubens. Não, para mim eu acho que a gente pensa muito igual, né? Eu nunca vi, assim, a gente se dar tão bem. E eu acho que esse elo... A gente vê isso muito também nos empreendedores, que são... a gente vê bastante famílias que empreendem e levam isso adiante. Então, essa frase aí da família, eu acho que resume pode tudo. Resumir bem o nosso Brasil que dá certo. Nosso Brasil. Que é uma grande família. Né? Exatamente. Isso, na verdade é isso. Mais uma vez, muito obrigado por participarem do programa. Obrigado. Sandro, muito obrigado.
Gostaria de parabenizar você pelo excelente projeto que você toca, e todas as nossas portas estão absolutamente abertas para você, obviamente, e para todos que fazem parte do seu ecossistema. Já que você entrou nesse nível e nesse assunto, eu vou aproveitar, vou esticar um pouco mais essa nossa parceria que começa agora. Sim. Mas nós já desenhamos, viu, pessoal? Parceria entre o Brasil que dá certo e o Expo Empreendedor. Então, nós estaremos na feira também, e talvez com algumas ativações especiais, que ao longo do tempo nós vamos contando para vocês. Obrigado pela participação. Obrigado. E eu estive aqui com o Rubens e Rafael Manfredini, eles são os grandes pilotos desse mega evento, que é a Feira Expo Empreendedor, que acontece dia 24 e dia 25 de julho, das 11 da manhã às 19 horas, um público historicamente já de 50 mil pessoas aproximadamente, para também aproximadamente 400 expositores, talvez 401, porque talvez nós tenhamos lá uma exposição, lá um stand do Brasil que dá certo. Até a próxima, pessoal.